Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Joyce. Eu leciono conteúdo de inglês pelo estado, na cidade de Carandaí, Minas Gerais, e atualmente também estou trabalhando em Vasconcelos, Minas Gerais também. Eu sou formada em letras, tenho pós-graduação em língua inglesa e literatura, e a partir desse momento que se instalou no Brasil, no mundo, né, por causa dessa pandemia, eu me senti sensibilizada, me senti com meio que o dever mesmo de ajudar, porque os meus alunos, principalmente na rede pública aqui no estado, não estão tendo aula online, não estão tendo esse contato com a escola, com o ambiente escolar, então acabam se sentindo afastados, excluídos, e assim, até o momento o governo falou que vai ter o Enem, né? Não cancelou o Enem ainda, então vemos alunos de escolas particulares que estão se preparando, alunos de cursinho que continuam se preparando, e às vezes o aluno de escola pública ele pode se sentir um pouco afastado por não estar tendo essa preparação. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar um pouquinho com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso, tá? Se eu conseguir ajudar, como eu falei lá no Instagram, para quem me segue, se eu conseguir ajudar uma pessoinha que seja com as dicas que eu vou passar aqui, eu já vou ficar muito feliz. E aí eu queria, no começo agora, fazer uma reflexão com vocês sobre essa questão de vocês não desistirem, apesar de as coisas parecerem estar difíceis. Vocês podem não estar tendo contato com os professores, com os colegas, pode estar sendo difícil as aulas online, à distância, ou canais de YouTube que vocês assistem, mas não desistam, gente, não desistam, tá? Tudo é possível para aquele que quer, para aquele que se esforça. Então, se você quer, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se esforce para você alcançar aquela meta. Independente das dificuldades, porque dificuldades é claro que vai ter, mas tentem alcançar aquela meta, tá? Não desistam, vocês são capazes, eu acredito em vocês, tá bom? Eu vou começar essa aula, vou falar então nessa aula sobre a redação dissertativa argumentativa, esse tipo de texto. Por que que eu quero falar com vocês sobre esse tipo de texto? Porque é o texto que é mais usado em vestibular, em concursos públicos e no Enem. E aí você me pergunta, mas professora, por que que esse texto é tão cobrado nessas provas? Por que a dissertação e não a narração, por exemplo, não a descrição? Porque, gente, se você sabe dissertar, o que é dissertar? É eu discutir, é eu saber falar sobre um assunto. Se eu sei falar, se eu sei discutir sobre um assunto, eu vou saber me posicionar na sociedade, eu vou saber ter voz na sociedade, eu vou questionar a sociedade que eu vivo, eu não vou ser um bobo que aceita tudo que vem para mim, sem ler, sem questionar, sem aprender, não. Então, a dissertação é isso. E dissertação não é só para você saber escrever um texto em concurso, em Enem, o que for. A dissertação é você saber conversar também, até mesmo na sua casa, com a sua família, até mesmo no seu local na sua escola que você estuda, com seus colegas, com os seus professores, você saber discutir com o professor. Às vezes o seu professor tem um ponto de vista diferente do seu, você quer provar o seu ponto de vista, você quer provar com base em alguma coisa, você sabe discutir, tá? Então é para isso que serve a dissertação, não é só para você saber escrever um texto, tá? Então é importante na sociedade, no mundo, por isso que é tão pedido. E a argumentativo, porque argumentar é isso, é você escolher um lado. Você é contra ou você é a favor alguma coisa. Então, um assunto assim bem simples, vamos supor, a legalização do aborto. Eu sou contra ou eu sou a favor? Eu escolho um lado e eu me posiciono nesse lado, eu me posiciono no assunto. Se eu sou contra, eu vou falar por que eu sou contra, eu vou argumentar, eu vou mostrar meu ponto de vista. Baseado em que eu sou contra? Eu li um artigo de um especialista, eu sei dados, eu sei sobre entrevistas que já foram feitas, eu sei sobre alguma reportagem que passou em alguma revista conhecida nacionalmente. O que eu sei sobre o assunto? Isso fala na Constituição, eu conheço as leis, eu conheço algum decreto, eu conheço alguma coisa que faça eu ser contra ou eu ser a favor? Tá? Então você tem que conhecer. Para você escolher um lado,
para você ter um argumento que você possa defender, você tem que conhecer sobre o assunto. E como que você conhece? É lendo, é estudando, é pesquisando, é vendo noticiário, lendo não livro de história, tá? De romance, tá, gente? É claro que a leitura é sempre bom para você saber se expressar, para você saber até mesmo a gramática, é importante, mas o que nós estamos falando aqui agora é você ler revistas conhecidas, revistas de nome, tá? Então é importante você assinar, de repente, seguir a BBC News, é importante você seguir o canal da CNN, é importante você seguir um jornalista famoso, um especialista, sei lá, Augusto Cury, Natália Arcuri, sei lá, uma especialista. É importante você seguir especialistas, você ler sobre esses especialistas, ler livros dessas pessoas. Quanto mais você estiver por dentro dos assuntos que estão nos rodeando, mais você vai estar apto para argumentar sobre esse assunto, tá? O tema, gente, da redação não é uma coisa simples, tá? Não pensem que, assim, quem ainda não teve contato com essas provas, quem ainda não fez nenhuma prova, o tema não vai ser simplesmente, por exemplo, a liberação de armas no Brasil. Não é só isso, tá? Então, o tema de uma redação dissertativa argumentativa, geralmente, é um tema mais complexo. Não é só você falar se é contra ou a favor tal coisa, não. Tá? Geralmente é assim, por exemplo, a liberação de armas no Brasil e o reflexo delas vamos supor, na escola. Sei lá, um exemplo. É um tema mais complexo para você saber ligar assuntos, para você saber relacionar um assunto com o outro, tá? Então, não vai ser uma coisa simples, é só eu falar se eu sou contra ou a favor de tal coisa. Não, é uma coisa um pouco mais complexa. Então, eu tenho que saber num contexto geral, num contexto mais amplo. O primeiro passo, então, quando eu estou lá no lugar lá, fazer uma redação, sei lá, seja em casa ou seja em qualquer lugar que eu estiver, for fazer uma redação. O primeiro passo, qual que é? É importante aí, gente, vocês anotem os principais pontos, tá? Então, nós já falamos aqui que a redação dissertativa ela é a mais usada. Por que ela é mais usada? Porque é interessante eu saber dissertar, eu saber argumentar na sociedade em que eu vivo, saber discutir assuntos relevantes, tá? Então, por isso que é a dissertação e não, por exemplo, a narração. Porque dissertar é importante em todo o contexto que eu vivo, em toda a sociedade que eu vivo, não é só para eu fazer um texto, tá? Nós já falamos aqui também sobre argumentos sólidos, né? Eu pegar um argumento de um cara qualquer, sei lá, de uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, de que não seja especialista. É importante eu pegar dados concretos, dados sólidos, tá? Então anotem isso aí também. E como que eu faço para conhecer sobre esses dados? Acompanhar noticiários, estar por dentro das notícias, das reportagens, ler livros de especialistas, seguir especialistas. E agora nós vamos falar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Em inglês a gente chama de brainstorming. O que é isso? É uma chuva de ideias. Então eu pego lá o rascunho da minha redação. Claro que, gente, primeira coisa, né? Acho que a maioria aí já sabe. Você vai escrever uma redação, gente, nunca, em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, nunca escrevam a redação já que você vai entregar, tá? Antes de tudo, você tem que ter um rascunho, gente. Isso é muito importante, porque eu vejo pessoas aí que já começam a redação, é aquele papel que ela vai entregar e ela só vai alterando ali coisa. Não, gente, não funciona, tá? Então, o primeiro passo, você fazer um rascunho. Nesse rascunho, a primeira coisa que você vai escrever nesse rascunho. Vamos supor, eu vou pegar um tema aqui. O tema é a liberação de armas no Brasil e o reflexo disso na forma, no modo de viver das pessoas. Como que isso se reflete na sociedade, a liberação de armas no Brasil. O que eu vou fazer? Pegar o meu rascunho, ter essa chuva de ideias, eu vou anotar nesse papel, nesse meu rascunho, tudo, exatamente tudo que eu conheço sobre aquele tema. Eu conheço a opinião de algum especialista sobre aquele tema, eu conheço dados sobre aquele tema,
Eu sei que algum especialista, eu sei que algum jornalista já falou sobre aquele tema, já teve alguma reportagem sobre aquele tema. Agora, se eu tô alheia a tudo, se eu não conheço nada, por isso que eu tenho que, quanto mais eu assistir, melhor. Quanto mais eu estar em contato, estar por dentro, melhor, tá? Então, pode cair qualquer assunto. Você tem que estar preparado para o que vier. Então, liberação de armas no Brasil, seus reflexos, eu escrevo lá no papel, no meu rascunho. Então, eu sei isso, tal coisa me lembra isso, tal. Eu lembro de tal coisa, eu lembro que teve um referendo no Brasil para poder escolher, para as pessoas votarem se eram a favor ou contra. Eu lembro que algum presidente falou isso, eu lembro que algum ministro falou tal coisa, eu lembro que na Constituição está escrito tal coisa, eu lembro que na Declaração de Direitos Humanos está escrito tal coisa. São exemplos, tá, gente? São exemplos. Eu vou anotando tudo que eu sei sobre aquele assunto. E aí, depois que eu anotar tudo sobre aquele tema, eu vou escolher meu ponto de vista. Eu sou a favor ou eu sou contra? Tá, eu sou a favor. Eu sei falar, eu sei usar argumentos que provem que eu sou a favor, então eu vou usar argumentos para provar que eu sou a favor da liberação de armas no Brasil. Só que, gente, tem que prestar atenção numa coisa. Eu vou colocar se eu sou a favor ou contra. Mas eu não devo, né? Não deve se usar em redações expressões como, na minha opinião, eu acho que, eu penso que. Não, elimina isso, tá, gente? Primeira pessoa não é bom utilizar. Porque você é quem? Você é um aluno, você é uma pessoa, tá? Então, não é na minha opinião, eu acho que, eu penso que não. Você vai escrever, é assim, assim, assim. É assim por causa disso, tal especialista falou tal coisa, segundo dados do jornal tal, segundo dados do site tal, segundo o livro da especialista no assunto tal, tá? Então, você nunca vai colocar a sua opinião, apesar de ser a sua opinião, você não vai colocar que é a sua opinião, tá? Conseguiram entender? Então, anota aí, em hipótese nenhuma. Assim, às vezes, gente, em alguns textos é até permitido, tá? Em alguns textos é permitido colocar, na minha opinião, eu acho que... Mas é bom vocês aprenderem a se expressar sem colocar essas expressões. Quanto mais vocês aprenderem a falar sem colocar essas expressões, melhor para vocês, tá? Então, deve-se pensar em... podemos pegar como exemplo tal coisa. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente me manda, por favor, tá? Que eu quero saber. E aí, vocês já viram o tema, já teve a chuva de ideias, já teve lá tudo que vocês sabem sobre o assunto, colocou no seu rascunhozinho, escolheu o seu lado, definiu o seu ponto de vista, tá? É importante também, gente, saber gramática, tá? Não é só vocês estudarem redação, tem que estudar também a gramática, coerência, coesão, porque não adianta eu colocar meu ponto de vista se eu não sei formular uma frase direito, se eu não sei fazer a coerência entre um parágrafo e outro, eu não sei colocar uma relação entre um parágrafo e outro, eu não sei terminar meu texto, eu não sei as conjunções que eu uso no meu texto, eu não sei os pronomes que eu uso, meu texto vai perder o sentido, vai perder a autoridade, tá? Então é importante também saber a gramática. E aí é importante, como eu já disse, vocês terem domínio de muitos temas, de um vasto, né? Vocês terem um vasto conhecimento em diversos temas, porque você não sabe qual que é o tema que vai cair lá na hora. Então, pode cair um tema que você esteja muito familiarizado, pode cair um tema que você não saiba quase nada. Então, você não vai colocar lá, você não vai encher linguiça e colocar coisa que você não sabe. Você vai tentar, com tudo aquilo que você já estudou, que você já viu, que você já pensou, você vai tentar fazer um texto que fique no mínimo coerente, beleza? Gente, eu vou terminar essa aula por aqui para ela não ficar muito extensa, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar ou no privado no Instagram ou aqui nos comentários. Fiquem à vontade, tá bom? E se vocês gostarem dessa aula, se vocês gostarem, eu vou tentar me aperfeiçoar, tá, gente? Primeiro vídeo assim é difícil, mas eu vou tentar me aperfeiçoar para trazer um melhor conteúdo para vocês,
Pretendo também trazer em quadro para poder explicar melhor, porque assim é muito difícil eu só falando, eu sei que fica bem cansativo. Então, se vocês gostarem dessa aula, na próxima aula de redação eu posto sobre como você iniciar uma redação argumentativa. Como iniciar uma redação argumentativa, como fazer o meu primeiro parágrafo, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Eu posso falar sobre isso na próxima aula, se vocês gostarem dessa aula, tá? Quem quiser aí, compartilhe com os amigos, é sempre bom a gente estar aprendendo, mesmo que eu não vá fazer Enem, mesmo que eu não vá fazer um concurso, mesmo que eu não vá fazer alguma coisa assim, é sempre bom a gente estar aprendendo, né? Então, se você se interessar, se você gostar, pode compartilhar aí com seus amigos. Um beijo e até a próxima.